pessoal, eu sou a Babi Ouro, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer um top 26 músicas de Natal. Eu tinha até falado em alguns vídeos aqui do canal que eu tava na dúvida se eu faria um top 10 ou uma playlist de Natal. Eu tinha decidido fazer um top 25 músicas de Natal, mas eu tive que acrescentar mais uma, então ficou 26 músicas. Mas antes de começar, não tem que deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de top 10 que vocês querem que eu traga aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também deixa aqui nos comentários o top 26 músicas de Natal de vocês. Então, vamos começar. Em 26º lugar, tá uma música que foi lançada esse ano. Se eu não me engano, ela foi lançada esse ano. E é de uma cantora que eu gosto bastante, né? Eu comecei a gostar dela tem uns 2, 3 anos. E ela lançou essa música esse ano, que no caso eu tô falando da música Santa Darling, da Victoria Justice. Pra quem não sabe quem é a Victoria Justice, ela fez uma série da Nickelodeon chamada Brilhante Victoria, onde ela era a protagonista. Se eu não me engano, a personagem dela era a Tori, acho que é Tori Vega o nome da personagem dela em Brilhante Victoria, que é a série que tinha a Ariana Grande, inclusive. E eu comecei a acompanhar a carreira da Victoria Justice tem acho que uns 2 ou 3 anos, e ela lançou essa música esse ano, e eu gostei muito dela. Só que por ela ser mais lenta, eu acabei colocando ela em último lugar, mas eu amei essa música, eu queria ter colocado ela mais pra cima. Na verdade, eu cheguei a colocar ela acho que em 10º lugar, só que com as outras músicas que eu pensei em colocar nessa playlist, nesse top 26, ela só foi abaixando, por isso que ela acabou ficando em último, mas eu amei essa música. Em 25º, tá uma música que eu comecei a gostar esse ano, inclusive eu fiz Era batalha de música de Natal, Canta, Dança ou Elimina de Natal, e a Ana que criou as rodadas, e ela colocou essa música, eu até falei que essa música tava na minha playlist. Que no caso eu estou falando da música Holly Jolly Christmas, que é a versão do Michael Bublé, que eu não sei se é a versão original ou não, mas foi uma versão que eu comecei a escutar esse ano, que eu nunca tinha escutado as músicas do Michael Bublé de Natal. Eu já tinha ouvido falar do Michael Bublé, inclusive eu descobri que tem uma música que eu queria ter colocado no top 26, mas eu acabei tirando, talvez eu ponha ela no ano que vem. Que eu já tinha escutado, só que eu não sabia que era do Michael Bublé. E essa música eu comecei a gostar muito, e eu queria ter colocado ela mais pra cima, mas por causa de outras músicas eu tive que abaixar ela, por isso que ela ficou em 25º, mas eu amei essa música, por isso que ela entrou aqui. Em 24º tá a música Dulce Navidad, que é uma música da Dana Paola, que é um feat com, eu não sei se é um grupo ou se é um cantor que se chama Moratti. Que eu sou fã da Dana Paola, né? Eu gosto das músicas dela. Não todas, mas eu gosto. Eu comecei a escutar as músicas dela ano retrasado, ano passado que eu comecei a escutar as músicas dela. E essa música foi uma das que eu mais gostei. Que eu não lembro se é essa, que é uma versão de Natal. Porque ela tem uma outra música de Natal, que é uma versão dela de All I Want For Christmas Is You. Que inclusive, esse ano eu decidi que eu não ia colocar nem Last Christmas, nem All I Want For Christmas Is You. Porque todo ano eu sempre coloco alguma versão dessas duas músicas. All I Want For Christmas Is You eu realmente consegui não colocar nessa playlist, nesse top 26. Mas Last Christmas eu não consegui, mas quando eu chegar nela eu falo sobre isso. Mas essa música, se eu não me engano, não é uma versão, porque tem umas músicas aqui que são versões em espanhol de outras músicas. Eu tenho uma lá pra cima. Mas essa foi uma música que eu gostei muito da Dana Paola, só que comparado com outras eu acabei baixando ela pra 24º. Em 23º tá uma música que eu comecei a gostar dela esse ano, que na verdade eu comecei a acompanhar a carreira dessa cantora entre esse ano e o ano passado. Acho que mais esse ano do que o ano passado. Eu já conhecia essa cantora, principalmente porque ela gravou uma música com a Demi Lovato, então por isso que eu já conhecia ela há uns anos, mas eu nunca tinha pegado as músicas dela pra escutar, e eu comecei a escutar essas músicas dessa cantora esse ano. Então as músicas de Natal dela, eu comecei a gostar de uma ou outra ainda. Inclusive essa música eu acho que também tá naquele vídeo de Canta, Dança ou Elimina. Acho que a Ana também colocou ela. E no caso, em 23º tá a música This Christmas da Christina Aguilera. Que como eu falei, eu comecei a acompanhar a carreira da Christina Aguilera agora. Eu conhecia uma música ou outra dela, só não sabia que era dela. Inclusive uma música que acho que se chama Beautiful. Eu descobri esse ano que era dela, eu não sabia que era dela. E eu comecei a escutar as músicas da Christina Aguilera, e eu ouvi as músicas de Natal e eu gostei muito dessa música This Christmas. Só comparado com outras músicas que estão nessa playlist, nesse top... Eu vou falar playlist, mas é um top 26.
Ela não se compara com as outras, por isso que eu coloquei ela em 23º. Em 22º tá uma música que eu descobri agora que eu descobri esse ano que essa atriz tinha é cantora também. Eu não sabia disso até ano passado. Inclusive, ela fez um filme que eu fiz comentando dele esse ano, de Natal. Que no caso, em 22º tá a música Christmas Baby Please Come Home, só que a versão da Olivia Holt, que é a atriz que fez acho que Sofia é o nome da personagem dela, em Feliz Assalto, que é um dos novos filmes de Natal da Netflix, que é um dos meus favoritos desse ano. E até esse ano eu não sabia que a Sofia... Eu acho que eu até sabia que a Olivia Holt tinha carreira de cantora, só que eu nunca peguei as músicas dela pra ouvir. E eu ouvi essa música dela e eu gostei muito. Ela tem uma outra também, se eu não me engano, só que agora eu não lembro o nome. Só que a outra eu não gostei tanto quanto eu gostei da versão dela de Christmas Baby Please Come Home. Mas pra mim ela não supera as outras, inclusive eu fiquei muito na dúvida entre ela e This Christmas pra ficar em 22º, mas eu percebi que eu gosto mais dela do que This Christmas, por isso que ela tá assim. Em 21º tá uma música que eu descobri ela ano passado, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu descobri ela ano passado, só que eu descobri depois dos vídeos de Natal. Eu não sabia dela antes disso. E ela tem duas versões, mas eu peguei uma versão que é um feat com uma cantora que eu gosto. Que no caso eu tô falando da música DJ Play a Christmas Song, que é uma música da Cher, que eu comecei a acompanhar a carreira da Cher agora, eu comecei a escutar as músicas dela agora, nesse ano. E só que essa música eu já tinha escutado ela ano passado, porque essa música lançou ano passado. Porque tem uma versão da Cher e tem essa versão que eu coloquei nesse vídeo. Que no caso, essa música é um feat com a cantora Belinda, que é uma cantora... Eu não sei se ela é mexicana agora, eu não lembro de que país que ela é, mas ela fala em espanhol, né? O idioma que ela fala é em espanhol. Que é uma cantora que eu gosto muito também, cantora e atriz que eu gosto muito. E eu descobri essa música ano passado, e esse ano eu descobri que tem uma versão só da Cher, e ela lançou essa outra versão com a Belinda. E eu escolhi a versão da Belinda porque eu descobri ela primeiro. Mas a Cher mesmo tem um álbum de Natal, né? Ela lançou, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, e eu ouvi as músicas, inclusive, eu tenho até uma menção honrosa nesse álbum dela. Porque uma música que eu queria muito ter colocado, que a Ana até colocou ela no vídeo do Canta da Cinemina, e eu ia colocar ela, mas eu fiquei muito na dúvida entre ela e a da Belinda, mas eu acabei escolhendo a Belinda, que é outra música que eu queria muito colocar, que eu até coloco aqui como menção honrosa, é a Angels in the Snow. Eu amei essa música também. E como eu falei, eu comecei a acompanhar a carreira da Cher agora. E eu tô adorando as músicas dela de Natal. Eu amei, acho que metade do álbum dela de Natal, praticamente. Por mim, eu colocaria o álbum inteiro quase também, mas eu acabei escolhendo a DJ Play a Christmas Song, principalmente por causa da Belinda, que é uma cantora que eu gosto muito. Eu comecei a gostar da música por causa da Belinda e depois eu comecei a gostar das músicas da Cher, que eu resolvi ouvir as músicas dela. Em 20º lugar, como eu falei, eu tentei não colocar Last Christmas esse ano. Só que teve um ator de Zombies que começou com a carreira de cantor e ele me lançou, na época que eu estava fazendo a playlist, inclusive, ele me lançou uma versão de Last Christmas e foi meio difícil não colocar ela. Que no caso eu estou falando, em 20º lugar, da música Last Christmas, a versão do Julian Lerner. Pra quem não sabe quem é Julian Lerner, ele é o ator que fez o Ray em Zombies 4. E desde que eu vi, eu adoro essa versão. Assim, a versão do Julian Lerner não foi a que eu mais gostei, porque tem outras que eu gosto mais, principalmente a da Ariana Grande. Mas, e da Taylor Swift, acho que são as mais que eu mais gosto, são a da Ariana Grande e a da Taylor Swift. E talvez a da Meghan Trainor. Mas eu gostei bastante da versão do Julian Lerner, inclusive eu escuto muito até agora, que ele lançou acho que no dia 12 ou dia 11 de dezembro, e desde que ele lançou eu escuto direto, e ela só ficou mais pra baixo por causa de outras músicas que eu gosto mais. Mas eu amei essa versão do Julian Lerner. É que eu gostei dela, mas não gostei tanto porque ela é um pouquinho mais lenta, por isso que eu acabei não gostando tanto quanto outras, mas eu gostei bastante, e é óbvio que eu ia pôr ela em algum momento. Quando eu descobri que ele ia lançar, eu falei, tá, vai ser impossível eu não colocar Last Christmas no meu top 26. Quando eu descobri, porque eu descobri isso antes dele lançar, porque eu tava mexendo no Instagram e eu acabei vendo que ele postou lá no... Acho que não foi nem no Instagram, foi no TikTok que eu descobri no TikTok dele que ele postou que ele ia lançar essa música. Então, desde que ele lançou, eu tava contando os dias pra ouvir a versão de Last Christmas dele. Em 19º tá a música We Need a Little Christmas, que é de um grupo chamado Pentatonix, que eu falei disso em algum vídeo aqui do canal, não vou lembrar, que essa banda, eu descobri essa banda através do filme Sintonia de Natal do ano passado, da Netflix, que foi o filme que eu, reagindo ao trailer, contei o filme inteiro, com as minhas teorias. E eu gostei muito, e desde que eu assisti aquele filme, que eu descobri que a banda realmente existia na vida real, eu
fui ouvir as músicas do ano passado. No ano passado eu não coloquei acho que nenhuma deles, porque eu ainda tava começando a escutar. Só que esse ano eu já escutei um monte de música deles de Natal. Inclusive, eu podia ter colocado várias aqui. Porque eles têm mais de um álbum de Natal e eu acabei escolhendo essa. Mas eu também faço uma menção a uma outra música, que é a música It's the Most Wonderful Time of the Year. Que, se eu não me engano, essa música tá no filme do Sintonia de Natal, inclusive. Eu amei essas músicas dele. Eu fiquei na dúvida entre várias músicas desse grupo, porque eles têm muita música de Natal. Mas eu acabei escolhendo essa e a Dimensão Rosa, a outra que eu falei, que eu já esqueci o nome. Mas eu amei esse grupo e eles têm... Eu acho que eles têm outras músicas, porque além de Natal, mas as que eu mais escuto são as de Natal. Inclusive, eles têm versões, eles fazem covers de outras músicas, que nem eu já vi de Santa Tell Me, All I Want for Christmas Is You, acho que eu cheguei a ouvir também. Então tem várias músicas deles, que eles têm vários álbuns de Natal. Em 18º, tá um grupo que eu comecei a escutar agora, que ele era essa dupla, né? Não é nem um grupo, é uma dupla, que elas eram do Disney Channel. Eu não sei se elas fizeram um filme do Disney Channel, alguma coisa do tipo. Eu sei que eu descobri elas esse ano passado, e eu resolvi escutar as músicas e eu comecei a gostar. E eu descobri, depois de ouvir essa música nesse álbum, que essa música tá num filme da minha infância, da Barbie, que é o Barbie Natal Perfeito. Eu não sabia disso até escutar e eu já gostava muito dessa música. Depois que eu descobri, eu fiquei até surpresa. Que no caso, em 18º, tá a música Greatest, eu não sei se assim se pronuncia, Time of Year, da dupla Ali and AJ. Eu acho que é assim que se fala, eu não tenho certeza como é que se pronuncia. Que como eu falei, elas eram do Disney Channel, elas começaram acho que no Disney Channel. Eu não sei se elas fizeram algum filme pro Disney Channel, alguma coisa do tipo, que aí eu já não sei. Mas tem alguma música delas que tá em alguns filmes do Disney Channel. Eu só não lembro agora qual que é. Eu sei que tem uma que tá em algum filme que eu gosto, só não lembro qual que é. E eu ouvindo as músicas dela, porque eu comecei a escutar as músicas delas esse ano, e eu descobri o álbum dela de Natal. Tem várias músicas, inclusive, esse álbum de Natal. E eu acabei escolhendo essa pra entrar, e depois que eu descobri depois que eu escolhi ela, eu descobri que ela faz parte da trilha sonora do filme da Barbie Natal Perfeito. Eu nem sabia disso, descobri isso depois que eu escolhi ela pra entrar no vídeo. Em 17º tá uma música que eu gosto muito dessa série. Até hoje eu não assisti o especial de Natal dessa série. Nem assisti a última temporada, né? No caso, eu tenho que reassistir todas as temporadas. Porque no caso, eu estou falando da série High School Musical, The Series. E no caso, em 17 tá a música Something in the Air. Que, se eu não me engano, essa música, inclusive, é a música que começa a segunda temporada. Eu acho, pelo menos. Eu acho que ela tá na segunda temporada, mas eu acho que ela também tá no especial de Natal. Inclusive, eu podia ter escolhido várias músicas do especial de Natal deles, mas eu acabei escolhendo essa. Inclusive, eu fiquei muito entre essa e uma outra da atriz que fez a... Como é que é o nome dela? Que ela fica com o personagem de Joshua Bassett no final. É a Gina? Acho que é isso o nome da personagem. Eu acho que é isso. Faz muito tempo que eu não assisto High School Musical, The Series. Acho que é Gina mesmo. Eu fiquei entre elas duas, mas eu acabei escolhendo Something in the Air, que é cantada pelo elenco inteiro. E eu amei essa música. Mas pra mim ela não supera as outras, por isso que ela tá em 17. Em 16 tá mais uma música que também foi lançada esse ano. Inclusive, tem pouco tempo que essa música foi lançada. Ela também foi lançada enquanto eu tava fazendo a playlist. Essa cantora que eu gosto lançou essa música. Que no caso, em 16 tá a música Navidad Contigo, que é uma música da atriz e cantora Paulina Goto, que é uma atriz mexicana. Eu acho que ela é mexicana, mas ela já fez várias novelas. E ela fez até uma das minhas séries preferidas, que é a Mãe Só Tem Duas, que ela é uma das protagonistas. E ela lançou essa música esse ano. Acho que tem umas 2 ou 3 semanas que ela lançou essa música. Inclusive, eu tinha colocado uma outra música dela, né? Que ela tem de Natal, né, na playlist. No dia seguinte, ela me lançou essa música. Aí eu acabei trocando a música que eu tinha colocado por essa, porque eu gostei muito dessa música. Mas pra mim, ela não supera as outras, por isso que ela tá em 16. Em 15º, como eu falei, tinha uma música da Meghan Trainor, que eu fiz um ranking da Meghan Trainor no início do especial de Natal, né, do álbum de Natal dela, e eu falei que eu não colocaria nenhuma música de Natal dela, a não ser que fosse a nova. Eu até falei que ela lançou uma música nova, e eu fiquei na dúvida se eu colocaria ou não. E eu decidi colocar, que no caso, em 15º, a música Gift For Me, que é da Meghan Trainor. Essa música nova de Natal dela, que ela também lançou esse ano. Inclusive, ela e a Victoria Just lançaram as músicas delas no mesmo dia, porque as músicas delas duas, a Santa Darling e essa Gift
For Me foram lançadas no mesmo dia. Elas lançaram no mesmo dia, eu só não lembro quando que foi. Acho que foi no início de dezembro. E eu amei essa música. Não é minha favorita da Meghan Trainor, eu acho que eu ainda prefiro as outras músicas do álbum dela, do álbum que eu fiz ranqueando, mas eu gostei muito dessa música, por isso que ela tá em 15º. Ela não supera pra mim as outras que estão até do primeiro ao 14º, mas ela supera pra mim as outras que estão abaixo, por isso que ela tá acima das outras. Em 14º é uma música que eu comecei a gostar das músicas dessa cantora esse ano também. Eu comecei a gostar de muita coisa esse ano, de música. Inclusive eu vou falar sobre isso no vídeo de terça-feira da semana que vem. E eu já conhecia essa cantora, principalmente porque ela fez parte de um grupo muito famoso, que inclusive tem boatos aí que esse grupo pode voltar, desde que esse grupo participou da turnê do Jonas Brothers, que no caso eu estou falando do Fifth Harmony. Que no caso eu estou falando em 14º a música Under the Tree, da Ali Brooke, que a Ali é uma das ex-integrantes do Fifth Harmony, e como eu falei, tem esses boatos aí, né? Eu falei ex-integrantes, mas pode ser que o Fifth Harmony volte, né? Porque teve ali, acho que desde que elas participaram da turnê do Jonas Brothers, rolou esses boatos de que elas poderiam voltar. Na verdade, antes mesmo delas participarem, já tinha começado esses boatos. Então, e eu comecei a acompanhar a carreira da Ali esse ano. Eu já tinha escutado as músicas da Ali uns anos atrás, só que eu não tinha gostado tanto. Aí esse ano eu resolvi tentar de novo escutar as músicas dela. E eu comecei a gostar de várias músicas e eu ouvi um álbum, eu não sei se é um álbum ou um EP de Natal que ela lançou. E essa foi uma das músicas que eu mais gostei desse álbum. Por isso que eu resolvi colocar ela, porque eu amei essa música. Mas ela não supera pra mim as outras, por isso que ela tá em 14º. Em 13º tá uma música que eu já tinha falado que eu ia colocar ela em alguns vídeos aqui do canal. Inclusive, eu acho que eu falei isso no vídeo de Camp Rock 3, quando eu reagi ao teaser. Porque essa cantora e atriz vai fazer Camp Rock 3. Que no caso, em 13º tá a música Christmas I Won't Forget, da Lia Mani. Que a Lia Mani ela vai fazer a Sage, se eu não me engano, em Camp Rock 3. E a Pink em Descendants 5, né? O ano que vem vai ser esses dois filmes que ela vai fazer. E eu descobri essa música através do YouTube, porque eu fui entrar assim no meu YouTube, eu não lembro se foi na televisão ou no meu celular, e aí apareceu e eu lembrava que o nome da atriz que ia fazer Camp Rock, que vai fazer a Sage e que ia fazer a Pink em Descendants, era a Lia Mani. Quando eu vi, eu falei, gente, eu acho que é a atriz de Camp Rock, aí eu fui escutar a música e eu amei essa música. Pra mim ela não supera, eu tinha colocado ela mais pra cima, mas eu tive que abaixar ela por causa de outras músicas, mas eu amei essa música, por isso que ela foi em 13º, porque ela não supera pra mim outras músicas. Mas eu amei essa música desde a primeira vez que eu escutei. Inclusive, eu adorei o clipe dela também. Principalmente porque os atores de Camp Rock, os novos, aparecem. Acho que o único que não aparece é o Malachi Beltran. Mas os outros todos aparecem nesse clipe junto com ela. Em 12º, tá uma música que eu descobri ela ano passado. Inclusive, eu acho que eu descobri ela depois que eu fiz a playlist de Natal aqui desse ano. Que é de uma cantora que eu comecei a acompanhar o ano passado, que é a Ava Max, ou Ava Max, eu nunca lembro como pronunciar. E o ano passado eu coloquei uma música de Natal dela, que ela tinha lançado, que é a Christmas Without You, acho que é esse o nome da outra música. E poucos dias depois que eu gravei aquele vídeo, que eu postei aquele vídeo, eu descobri uma outra música que ela lançou de Natal, que no caso, em 12º, tá a música One Wish. Eu descobri ela pouco tempo depois. E eu amei essa música. Pra mim ela não supera outras músicas, mas eu adorei essa música. E ó, porque desde que eu ouvi ela a primeira vez, o ano passado, eu já tinha decidido. O ano que vem ela ia estar na minha playlist. Então é óbvio que eu ia colocar ela nessa playlist. Em 11º, acho que tá a única música dessa playlist inteira que não é, de um grupo de K-pop. Porque assim, eu não sou fã de K-pop. Eu escuto umas músicas ou outras de alguns grupos de K-pop. E essa música, eu lembro que eu descobri ela no dia de Natal do ano passado. No Natal do ano passado. Que eu lembro que eu já acompanhava esse grupo o ano passado. Eu comecei a acompanhar alguns grupos, mas eu não sou fã número 1 de K-pop. Eu escuto um grupo ou outro de K-pop. E eu comecei a acompanhar esse grupo ano passado. E eu tava mexendo no meu Spotify e aí eu descobri que esse grupo tinha lançado um EP de Natal. E aí que eu descobri essa música. Tanto que eu nem cheguei a colocar ela na minha playlist porque eu não sabia disso antes. Eu fui descobrindo literalmente no dia de Natal. E aí eu escutei muito essa música esse ano e eu resolvi colocar ela nessa playlist. Acho que é a única de K-pop também. Eu acho que é K-pop pelo menos. É de um grupo coreano, resumindo. Que no caso, em 11º, tá a música My Christmas Sweet Love, que é do grupo Green Crush.
Dreamcatcher. Eu não sei como se pronuncia certinho. Que eu não gosto. Eu comecei a gostar desse grupo ano passado, né? Eu escutei várias músicas desse grupo. E essa música foi uma música que eu gostei muito. Apesar de ela começar lenta, ela começa lenta, ela vai agitando no decorrer da música. E eu amei ela. E eu escutei muito esse ano, por isso que eu resolvi colocar ela nesse vídeo. Mas pra mim ela não supera de primeiro a décimo, por isso que ela tá em 11º. Em 10º lugar, é óbvio que eu ia colocar uma das músicas de uma das minhas séries preferidas, que é Glee. Que Glee tem 1 milhão de episódios de Natal, então tem 1 milhão de músicas de Natal. Que no caso, em 10º lugar, tá a música Christmas Eve With You, de Glee. Que eu comecei a escutar essa música ano passado. Eu nunca tinha escutado certinho essa música. Porque assim, eu já cheguei a assistir Glee, então eu já escutei todas as músicas que tem nessa série. Só que hoje em dia eu escuto muitas músicas, né? Eu faz um tempo que eu não assisto a série, inclusive, mas eu escuto muitas músicas. E Glee tem muita música de Natal. E tem músicas que eu escutava direto, desde que eu virei fã de Glee. E tem músicas que eu fui descobrindo aos poucos, e essa foi uma delas. Inclusive que eu descobri ano passado, e eu comecei a amar essa música esse ano. E por isso que eu decidi colocar ela na playlist. Só que pra mim ela não supera de primeiro a nono. Por isso que ela tá em 10º. Em nono lugar, tá, eu fiquei até na dúvida entre essa e uma outra dessa cantora. Porque eu comecei a acompanhar essa cantora também esse ano. Comecei a escutar músicas dessa cantora esse ano também. Eu nunca tinha escutado. Eu tinha escutado uma música ou outra dela, na verdade, antes desse ano. E esse ano eu resolvi começar a acompanhar ela. E ela tem 2 álbuns de Natal, incluindo um deles tem a música de com uma das minhas cantoras preferidas, que é a Ariana Grande. E no caso eu estou falando da Kelly Clarkson. Então, em nono lugar, eu coloquei a música Christmas Eve, que é da Kelly Clarkson, que eu não lembro se ela é do primeiro ou do segundo álbum de Natal dela. E eu fiquei muito na dúvida entre ela e uma outra que eu descobri que ela faz parte da trilha sonora de algum filme de Natal que eu gosto. Eu só não lembro agora qual que era o filme. Eu já assisti tanto filme de Natal que eu já nem lembro mais qual que era a música, mas eu lembro que ela tem uma música que é de um filme de Natal que eu gosto muito. E eu fiquei muito em dúvida entre essas duas e eu acabei escolhendo Christmas Eve, porque eu amei essa música, mas eu poderia colocar o álbum de Natal dela inteiro, os dois. Porque eu gostei muito das músicas de Natal dela. Acho que 2 nada, acho que são 3. Acho que dão 2 álbuns e um EP, se eu não me engano que ela tem. Eu não lembro agora. Em 8º lugar tem uma música que eu descobri através do Spotify. Porque eu tava fazendo... Porque eu tenho uma playlist com mais de 400 músicas de Natal no meu Spotify. E eu tava mexendo pra arrumar essa playlist, pra poder escolher as músicas que iriam pro vídeo. E eu descobri essa música, que eu não sabia que esse grupo, que é um grupo que eu gosto muito, que hoje em dia não tá mais junto pelo que eu saiba, tinha uma música de Natal, que no caso eu tô falando que é um grupo da época do Disney Channel, que no caso em 8º lugar tem a música Christmas is Coming, do R5, que é o grupo do Ross Lynch, que é o ator que fazia o Austin de Austin Ali. Ele tinha um grupo com os irmãos dele ali na época do Disney Channel, tanto que eu descobri esse grupo através do Disney Channel, que tocava direto no comercial do Disney Channel os clipes de algumas músicas deles. E esse ano que eu fui descobrir que eles tinham uma música de Natal, eu não sabia disso até esse ano. E eu amei essa música. Pra mim ela não supera as outras, mas eu amei essa música. Eu fiquei surpresa quando eu descobri que tinha uma música de Natal deles, porque eu não sabia que existia. Em 7º lugar tá uma música que eu descobri essa música esse ano e eu não sabia. E eu já gostava dessa música na versão em inglês. Eu descobri essa música na versão em espanhol esse ano. Que no caso... Esse ano nada, o ano passado que eu descobri ela, na verdade. Eu lembro agora que foi o ano passado. Que no caso, em 7º lugar tá a música Armundo Paz, da Thalia, que é a atriz que fez a Maria de Maria do Bairro. E, como eu falei, eu acho que eu falei isso até no Canta Dança Elimina, né? Não, no Canta Dança Elimina não, foi no desafio de tentar adivinhar o ano da música de Natal. A Thalia, ela tem um álbum de Natal e tem várias músicas e eu descobri essa música ano passado. Só que eu acabei não colocando ela na playlist porque eu descobri ela bem depois que eu gravei a playlist. E eu amei essa música, principalmente porque ela é uma versão em espanhol da música Joy to the World. Eu não sabia que existia uma versão em espanhol, eu descobri através disso e eu adorei essa música desde que eu ouvi pela primeira vez. Ela só não supera pra mim de primeiro a sexto, por isso que ela tá em 7º. Em 6º lugar tá uma música que eu descobri essa cantora esse ano. Eu não conhecia essa cantora até esse ano. E eu comecei a gostar muito de umas músicas dela. E essa música de Natal dela foi uma das que eu mais gostei. Entre acho que o EP que ela tem. Que no caso, em 6º lugar tá a música Santa Don't Let Him, de uma cantora chamada Andy. Eu não conhecia essa cantora. Eu descobri ela através do Spotify, se eu não me engano, que eu tava procurando artistas novos pra escutar. E eu acabei descobrindo essa Andy. E eu comecei a gostar muito das músicas dela.
E essa foi uma das músicas que eu mais gostei dela de Natal, porque ela tem um EP com outras músicas, mas essa foi a que eu mais gostei. Por isso que eu acabei resolvendo colocar ela, mas pra mim ela não supera de primeiro a quinto, por isso que ela tá em sexto lugar. Em quinto lugar, tá uma música que eu sabia, eu acho que eu já sabia dela desde o ano passado, porque eu comecei a acompanhar esse grupo ano passado, ano retrasado mais ou menos. Mas eu não sei porque eu nunca coloquei músicas desse grupo nesses vídeos de playlist. E eu me pergunto, inclusive, por que eu não fiz isso? Porque eu adoro esse grupo desde que eu comecei a acompanhar e eu adoro as músicas de Natal deles, porque eles têm acho que umas 2 ou 3 músicas de Natal. Que no caso, em quinto lugar, temos a Beautiful Christmas do grupo Big Time Rush. Que esse grupo, ele era de uma série da Nickelodeon, né, que é a série Big Time Rush. E acaba que, eu não lembro se foi em 2023 ou no ano passado ou em 2022. Foi um desses 3 anos, eles voltaram como um grupo. Né, eu acho que esse grupo ele saiu da série e foi pra vida real. Só que depois eles se separaram e recentemente eles voltaram. E foi onde eu comecei a acompanhar. Porque eu lembro de assistir Big Time Rush na época que eu era criança. Mas eu não acompanhava tanto. Aí, quando eles voltaram, que eu comecei a acompanhar esse grupo. E ele tem outras músicas de Natal, mas essa foi uma das que eu mais gostei. Essa e All I Want For Christmas Is You. Né? Porque tem a versão deles de All I Want For Christmas Is You, que inclusive tem 2 versões. Tem uma versão deles só a banda e tem a versão com a menina da Cross Girl, que é a atriz que faz a Carly em iCarly. Que acho que ela faz parte do especial de Natal, né, da série, se eu não me engano, porque eu lembro disso, mais ou menos. E eu adoro essa música, mas pra mim ela não supera de primeiro a quarto, por isso que ela tá em quinto lugar. Em quarto lugar tem uma música que eu me pergunto por que eu não coloquei no primeiro vídeo de playlist de Natal, porque essa música foi a música da vinheta do meu canal, no primeiro especial de Natal, isso lá em 2019, 2020. Que no caso, em quarto lugar, tá a música Santa Tell Me, da Ariana Grande. Porque eu tô me perguntando até hoje, porque eu nunca coloquei Santa Tell Me num vídeo de playlist de Natal. Sendo que eu gosto dessa música há vários anos. E ela foi a abertura, vinheta do meu... A música da vinheta do meu canal no Natal. Eu não lembro se foi em 2019 ou 2020, acho que foi em 2020. Não, foi 2020, porque eu lembro que no especial de Natal eu fiz comentando sobre o live action de Mulan. Foi em 2020 e eu nunca coloquei essa música em nenhum ano depois que eu fiz os outros especiais de Natal. Porque naquele ano mesmo eu lembro que eu decidi não colocar porque essa música já era a vinheta do canal. Eu falei, eu não vou pôr a música da vinheta. Mas nos outros anos eu não lembro por que eu não coloquei. E como eu lembrei disso desse ano, eu resolvi colocar porque é uma música que eu amo desde que eu descobri ela. Acho que praticamente desde que eu virei fã da Ariana Grande. Eu descobri ela um pouco tempo depois que eu virei fã da Ariana Grande. Só que pra mim esse ano eu não considero de primeiro ou terceiro, porque eu já tô até enjoada dessa música de tanto que eu escutei. Mas eu amo essa música, então era óbvio que eu ia pôr ela na playlist em algum momento. Em terceiro lugar, acho que o meu top 3 eu já revelei isso no canal. Em vários vídeos, inclusive. Porque, inclusive, meu top 1 vai surpreender 0 pessoas, porque eu falei isso no dia que eu fiz reagindo a essa música. Mas eu falo mais sobre isso quando eu chegar no top 1. Que no caso, no top 3, no terceiro lugar, tá a música Winter Dream da Freya Sky, que é a atriz que faz a nova em Descendentes, em Zombies 4, né? Porque eu comecei a acompanhar a carreira da Freya esse ano, né? Porque eu descobri a carreira dela depois que eu virei fã, depois que eu assisti Zombies 4, né? Depois que eu comecei a acompanhar mais o elenco de Zombies 4, né? Dos novos atores, eu comecei a acompanhar a carreira de cada um e eu descobri que a Freya já tinha uma carreira de cantora. Inclusive, eu sou viciada em várias das músicas dela. Principalmente a música mais recente dela. E eu descobri essa música o ano passado, né? Eu tinha escutado essa música o ano passado, só que na época eu não sabia nem quem era Freya Sky. Eu vi ela no Disney Channel passando. Na época que tinha Disney Channel aqui no Brasil o ano passado. Só que na época eu não sabia nem quem era Freya Sky, eu não sabia nem que ela ia fazer Zombies 4, nem que ela ia fazer a nova de Zombies 4. Então, depois que eu assisti Zombies 4, que eu fui descobrir a carreira da Freya, que eu fui ouvir essa música, eu falei, nossa, eu já tinha escutado essa música. Tanto que eu tinha gostado muito dela ano passado, só que eu acabei não colocando ela na playlist, porque eu escutei ela muito pouco. Só que esse ano eu já perdi as contas de quantas vezes eu escutei. Eu viciei nessa música, já é uma das minhas músicas favoritas de Natal. Então é óbvio que eu ia estar no top 3. Eu só não supero pra mim o primeiro e o segundo lugar, por isso que ela tá no terceiro lugar. Não só essa, mas eu acho que a maioria das músicas da Freya Sky eu adoro hoje em dia. De tanto que eu gostei das músicas dela. Eu escuto praticamente todas as músicas dela. Acho que só tem uma outra ali que eu não gosto, mas a grande maioria eu gosto. Porque eu comecei a acompanhar muito a carreira da Freya na música, né? Além da carreira dela de atriz, né? Em segundo lugar, aqui também é zero surpresa, porque eu já fiz ranqueando
desse filme, das músicas desse filme, no início bem na época que esse filme lançou, inclusive. E eu tô falando desde que eu fiz o ranqueando que essa música ia estar na minha playlist de Natal. Que no caso, em segundo lugar, tá a música Come Home This Christmas, que é uma música do Jonas Brothers com o Fiat com Kennedy. Pra quem viu, eu fiz comentando aqui no canal, eu fiz ranqueando das músicas e eu falo, desde esses vídeos, que essa é a minha música favorita do filme do Jonas Brothers. Eu amei essa música, eu amei esse filme e eu amei acho que essa é a minha música favorita hoje em dia das músicas de Natal do Jonas Brothers. Inclusive, eu poderia colocar o filme inteiro aqui, inclusive, que eu amei todas as músicas do filme. Inclusive, eu até fazer uma menção rosa a minha segunda música favorita atualmente, que é a música Time, que é a primeira música que eu vi do filme, que foi a que mais me surpreendeu, que tem o Kevin Jonas cantando. Foi a primeira que eu fiquei tipo, mentira que ele vai cantar no filme. Quando eu assisti, então é óbvio que eu ia colocar Time como menção honrosa. Tive essas 3 músicas aí como menção honrosa, mas eu amei essa música. Eu podia colocar as músicas todas, né, do filme dos Jonas Brothers, tanto que eu amei o filme e as músicas desse filme. Mas eu resolvi colocar só essas músicas, só Come the Home, This Christmas e a Time como menção honrosa. Porque senão esse vídeo ia ficar só com as músicas do Jonas Brothers. Em primeiro lugar, acho que surpreendeu um total de 0 pessoas, porque quando eu fiz o reagindo ao clipe dessa música, eu já tinha falado que essa música já era uma das minhas favoritas. E eu fiz outros vídeos aqui no canal onde eu falei que se eu fizesse um top 10, essa música estaria em primeiro lugar. Inclusive, eu não só fiz vídeos, como eu ainda tentei dançar a música a coreografia dessa música. E no caso, em primeiro lugar, tem a música Snow Angels, que é uma música da Freya Sky com Malakai Barton, no caso, uma música de Zombies 4, que é a primeira música de Natal de Zombies. Assim, de especial de Natal foi o primeiro. E eu sou viciada nessa música até hoje. Desde que lançou, isso tem um mês que lançou a música, um pouco mais de um mês, na verdade. Acho que ela lançou em dia 14 de novembro. Inclusive, eu fiz reagindo ao clipe dessa música aqui no canal. E desde que ele lançou, eu sou viciada nessa música. Eu escuto direto, acho que todos os dias praticamente eu escuto essa música. Eu gosto tanto dessa música que essa música hoje em dia eu resolvi fazer porque eu tenho um despertador pra me avisar quando saem vídeos aqui no canal, né? Os horários, pra mim não esquecer, porque senão eu esqueço. E além de ter meu despertador pra me acordar mesmo. E eu decidi colocar uma música de Natal e a primeira que veio pra minha cabeça foi colocar Snow Angels. Então todo dia toca no meu despertador a música de Snow Angels, de tanto que eu amo. Isso porque antes a minha música do despertador era Dream Come True, que é o dueto do Malakai e da Freya no filme de Zombies 4. De tanto que eu amei esse filme, eu pensei tanto nessa música que no filme da música, que essa música de Snow Angel virou o meu despertador do celular. Inclusive, eu levo cada pessoa quando ele começa a tocar. Mas eu adoro essa música e é óbvio que ela ia ficar em primeiro lugar, de tanto que eu viciei nela. E eu acho que é só. Então, pessoal, meu top 10, 26 ele ficou assim. Eu vou deixar a foto aí na tela. Então, pessoal, fez o vídeo, não quer deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixa a de vídeos e de top 10 que vocês querem que eu faça aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.